A paz do Senhor, tudo bem? Hoje nesse vídeo eu vim falar sobre o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem pessoas que ainda têm algumas dúvidas a respeito desse assunto. Eu vim falar sobre isso hoje nesse vídeo, o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou falar também o que não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, se você assistir esse vídeo, você vai saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e o que não é. De uma forma bem simples, sem ficar pegando muita teoria e direto ao assunto, de uma forma bem simples que a gente consiga entender. Gente, para começar, o Espírito Santo, ele não é só uma força, uma pomba, ele não é só um espírito que vem, que nos ajuda uma vez ou outra. Não, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é o próprio Espírito, é o Espírito de Deus, ele é uma pessoa. Porque Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles são um. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Se você quer ter bastante intimidade com o Espírito Santo, começa a ver isso de uma forma diferente. Ele como uma pessoa, você pode pedir a ajuda dele em tudo que você vai fazer e ver ele como uma pessoa, não apenas como uma força, porque ele é uma pessoa. Então, tem um pecado que o sangue de Jesus não cobre, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu vou ler aqui em Marcos 3, vou começar a ler do versículo 20, para você entender e para você ver que tem uma base bíblica sobre esse assunto. No verso 20: E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, tem Beelzebul, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes, por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhes em sua casa, se primeiro não maniatar o valente. E então roubará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. Eu vou ler o verso 22 na versão NVI. Então é Marcos 3, 22. E os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. É que ele expulsa demônios. Então é atribuir aquilo que Deus está fazendo, aquilo que o Espírito Santo está fazendo, atribuir isso ao diabo. Se você algum dia percebeu que já fez isso, que já atribuiu algo de Deus ao diabo, se você acha que você já blasfemou e você fica com essa dúvida dentro de você, mas eu quero te dizer que se você tem sede e fome da palavra de Deus, se você tem interesse pela palavra de Deus, se você está vendo vídeos que falam de Deus, então você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. Ou se você blasfemou, Deus te perdoou, Deus teve misericórdia de você. Porque quando o homem comete um pecado assim, de uma forma sem conhecimento, sem entender direito sobre o assunto, Deus tem misericórdia, Deus traz de volta para si. E se você tem vontade de estar ouvindo a palavra de Deus, se você tem esse coração voltado para as coisas de Deus, para Deus, então você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus. E se chegou a blasfemar, você foi perdoado, você foi alcançado através da misericórdia de Deus. Quando uma pessoa ela blasfema e ela faz isso de forma consciente, ela começa a afastar das coisas de Deus. Ela não quer mais ouvir a palavra de Deus. Ela começa a crer em outras coisas. Ela começa a ter outras crenças. Buscar Deus de uma outra forma em outros lugares, onde não é
coisas, né, de Deus. Então é diferente, a pessoa não tem mais vontade de estar em lugares que fala de Deus. Ela não tem vontade de ouvir a palavra, ela se afasta. Eu quero dizer para você o seguinte: quando vemos que pastores, alguns ministros, né, estão ministrando a palavra de Deus, o que devemos fazer é não zombar dessas pessoas. Se tem alguém perto de você zombando, falando, olha fulano como faz isso, olha como ele age, tá agindo dessa maneira. Se você vê, olha, mas não fala nada. Por quê? Porque você corre o risco de blasfemar. Se a pessoa, um irmão está sendo ali usado por Deus, está cheio do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo está dentro dele, ele está ministrando a palavra de Deus ou algo ali para Deus, fazendo algo na obra de Deus, e você vai zombar, então você começa a blasfemar contra Deus. Então não deixa para lá. Se você não entende, se você não sabe se ele está sendo ou não usado por Deus, é melhor deixar para lá, não falar nada. Deixa o irmãozinho lá, ore e cuidado com aquilo que você fala, porque é dessa forma que alguém pode blasfemar contra Deus. É falando que aquilo que o irmão está fazendo não está fazendo para Deus, sendo que o que ele está fazendo pode sim ser para Deus, sendo que ele pode sim estar cheio da presença de Deus, ter o Espírito Santo dentro dele. Então não é conveniente que nós começamos a falar mal de alguns ministros de Deus, pastores, obreiros, pessoas que estão trabalhando na obra de Deus, pessoas que estão de alguma forma fazendo o ID dele, trabalhando, ministrando a palavra, alguma coisa. Então é bom que nós não ficamos falando a respeito disso e querendo julgar, porque é Deus que sabe. E assim você não corre o risco de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Agora, se você sente que você já fez isso alguma vez, mas você está do lado de Deus, você quer a presença de Deus, você quer ser cheio do Espírito Santo, é as coisas de Deus que você quer, é o caminho, né? É Jesus que você quer, então fica em paz, porque você não blasfemou contra o Espírito Santo. E se chegou a fazer isso, você alcançou a misericórdia de Deus. Uma pessoa que ela está distante, ela blasfemou, ela se afasta, ela se esfria, ela não tem interesse, ela tem dúvidas. Por exemplo, se alguém recebe uma cura, ela tem dúvidas, ela pode falar, será que foi Deus mesmo que curou? Ela vê um milagre, uma cura, ela fala, será que foi Deus mesmo que curou? Não pode ter sido outro, não pode ter acontecido de uma outra forma. Quando ela se afasta, isso é apostasia. Ela decide dentro de si, internamente, ela não quer mais saber, ela se afasta. Isso é apostasia. Ela troca Cristo por outras crenças e ela não consegue ser tocada por Deus. Porque uma pessoa com o Espírito Santo de Deus, ela é tocada. Ela se comove, ela sente a presença, ela é cheia da presença. Mas uma pessoa que se afasta, ela não consegue mais sentir. Ela fica uma pessoa mais fria, uma pessoa distante. E se você está crendo no sobrenatural, se você crê no sobrenatural, que Deus vai fazer, que Deus faz, que Deus fez, isso significa que Deus está dentro de você. Não entra nessa de zombar de alguém, de uma ovelha, né, de uma pessoa que está falando de Deus. Se ela está dançando no Espírito, se você vê que não é o Espírito, se você vê que não é o Espírito de Deus, então não comente nada. Não julgue uma ovelha, não julgue uma pessoa, porque você corre o risco de blasfemar contra Deus, de pecar. E sempre que você vai fazer algo, esteja orando, né? Você vai ministrar, você vai falar do Espírito Santo, você vai falar de Deus. Ore antes, converse com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa.
Ele é uma pessoa que pode estar aí dentro da sua casa. Ele é uma pessoa que pode estar andando com você onde você for. Ele é uma pessoa que pode te ajudar no que você vai fazer, naquilo que você não consegue fazer direito. Chame o Espírito Santo, ele pode estar te ajudando em tudo. Então, é sobre isso que eu vim falar hoje, para esclarecer o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, caso você tinha essa dúvida. E você também pode usar esse estudo para falar com outra pessoa que tenha dúvida. E você pode usar também esse estudo para ensinar outras pessoas, né? Para levar a palavra de Deus adiante. Então é isso. A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Deus abençoe você. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.